Tudo começou no mês em que eu completava 19 anos de idade. Quando eu tinha 15, eu fiz uma cirurgia no meu joelho. Então, com 19, eu tive que voltar no hospital para tirar a placa de titânio que tinha na minha perna. E nessa troca, eu acabei tendo que ficar de repouso, com a perna para cima, e foi um momento em que eu fiquei bastante aborrecida, meio no tédio, não tinha nada para fazer. E aí foi quando eu tomei a decisão de que eu baixaria um aplicativo e conversaria com algum rapaz para, sei lá, distrair minha cabeça. E assim foi onde eu conheci um rapaz. A gente deu match e nós começamos a conversar. Em uma das fotos que eu coloquei lá no aplicativo, dava pra ver uma tatuagem que eu tenho no meu braço, sabe? De medusa. E ele fazia umas brincadeiras que era meio num tom provocador, mas eu gostava daquilo, sabe? E quanto mais a gente conversava, mais eu ficava interessada por ele. Só que tinha um porém, ele morava a 70 quilômetros de distância de mim. E eu falei pra ele, né, eu não tinha carta, eu não tinha carro, eu só tinha o transporte. Ele falou pra mim, pra eu ficar tranquila, que daria tudo certo e que ele viria me ver. E assim fez. Nós marcamos de nos encontrar um dia, ele andou esses 70 quilômetros até a minha cidade, me buscou na minha casa, nós fomos ao cinema, assistimos o Gato de Botas, depois a gente comeu e ele me levou até a serra pra gente poder ver a cidade e também ver o mar. Era um momento, assim, romântico, só nós dois, aquela coisa, sabe? A gente conversava muito, a gente deu muito certo. E ele me contou que naquele dia ele completaria o aniversário de 21 anos dele, que era 2 anos mais velho do que eu. Então eu fiquei muito lisonjeada de saber que ele escolheu a mim para passar a virada do aniversário dele com ele, sabe? Então, enquanto a gente estava ali, virou a meia-noite, eu lhe dei parabéns e eu lhe dei um beijo também. Eu lembro que foi um beijo em que ele ficou surpreso, mas ele correspondeu, mas um pouco mais tímido, sabe? E assim começou a nossa história. Ele era policial e por isso que os nossos encontros e a nossa relação tinha que girar em torno da disponibilidade dele. Mas sinceramente, para mim, isso não era um problema, sabe? Até porque era ele que sempre pegava o carro e andava 140 quilômetros para vir e para voltar toda vez que ele queria estar comigo e me ver. Não passou muito tempo, a gente começou a ter um relacionamento ali, a gente foi muito rápido, ele conheceu a minha família, a gente conheceu a família um do outro, a gente começou a se conectar, foi tudo muito assim. E pouco tempo depois eu fui morar com ele. E é claro, minha família deu a bênção, a família dele ficou um pouco preocupada, eu entendo a preocupação, a gente estava indo rápido demais. Só que a química foi tão boa, estava tudo tão bom, que tudo bem. E nesse período que nós fomos morar junto, aconteceu uma coisa que, assim, foi uma prova de amor dele para comigo. Ele saiu da cidade dele e se transferiu para minha cidade para poder ficar perto de mim, na casa do meu avô que ele tinha deixado pra gente, né, pra minha mãe, estava vazia. Nós ocupamos esse lugar e começamos a ter a nossa vida ali. Passaram-se algum tempo e aí ele se juntou com a minha família para eles organizarem o pedido de casamento, porque ele queria pedir a minha mão e foi uma surpresa. Quando eu cheguei, que eu vi ali aquela reunião, o esforço dele, ele me pedindo em casamento, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, sabe? Eu tava muito feliz, a gente tinha um futuro brilhante pela frente, eu tava totalmente emocionada com tudo isso. A minha família aprovou, claro, já a família dele achava que a gente tava indo rápido demais, né? Porque nessa altura a gente já tava morando junto, a gente já ia casar, então a mãe dele queria que a gente fosse um pouco mais devagar, só que a gente tava muita pressa, aquela química toda, e a gente aceitou. A partir daí, eu arrumei um emprego em uma lavanderia e lá eu criei amizades com algumas meninas. A minha cidade é uma cidade pequena, então meio que todo mundo se conhecia e tinha várias meninas. Nós combinamos de depois que eu saísse do trabalho, que nós saíssemos do trabalho, nós fôssemos tomar uma bebidinha juntas. E assim nós fomos. Chegamos lá, começamos a tomar alguns drinks. E aí tomei drink, só que assim, eu sou zero bebida alcoólica, eu não bebo. Então, com muita rapidez, eu me embriaguei. E nessa que eu me embriaguei, teve um momento em que eu me ausentei da mesa para ir ao banheiro e uma das meninas que estavam na mesa, ela foi atrás de mim e ela acabou me dando um beijo, sabe? Ela acabou aproveitando a situação, porque eu estava totalmente vulnerável. Inclusive, depois dessa situação,
Assim, foi constrangedor, ela me deu um beijão. Quando eu voltei à mesa, eu mandei mensagem pro meu noivo para que ele me fosse buscar. E ele foi me buscar. Eu lembro que nesse dia a gente brigou. Claro, a gente sempre dava umas discussão, umas briguinhas, mas eram coisas que nós conseguíamos super nos comunicar e resolver. Então, ele conversou comigo, porque como eu tava em processo de engravidar, porque a gente queria ter um filho, o álcool só me prejudicaria. Então, para ele, eu poderia sair com as minhas amigas, mas, poxa, ficar embriagada não fazia sentido naquele momento nos objetivos de vida que nós estávamos criando um com o outro. Eu dei total razão para ele e não comentei do lance do beijo, porque eu fiquei tão constrangida, eu já estava errada de ter bebido. Se eu contasse para ele que uma pessoa ainda me beijou, poderia provocar outras coisas, até porque de todas as meninas que trabalhavam comigo na lavanderia, essa era a única menina com que ele não gostava. Ele falava pra eu não ficar andando com ela, que ela não passava uma energia boa, que o santo dele não batia com o santo dela. Então, eu já estava errada pela bebida, eu já estava errada porque eu tinha saído com meninas que ele não gostava. Necessariamente essa. As outras até que ele não tinha nada contra, sabe? E aí, se eu contasse do beijo, sei lá, talvez eu provocaria uma briga maior. Então, eu meio que ignorei isso que aconteceu. No outro dia no trabalho, foi um baque, porque as meninas me contaram que essa garota que me beijou, ela verbalizou na mesa em que ela estava montando um plano diabólico. E esse plano diabólico era que eu fosse embriagada, que ela conseguisse me beijar e me arrastasse para casa dela, porque ela queria fazer comigo tudo aquilo que ela ama fazer com a mulher. Ou seja, abusar de mim, sabe? Sabendo que eu tenho noivo, que eu não bebo muito, eu me embriaguei muito fácil, em vez dela cuidar, delas cuidarem de mim, rolou esse assunto, sabe? Eu fiquei tão constrangida, fiquei com tanto nojo, sabe? Eu fiquei tão mal dessa situação. Tipo assim, como assim, sabe? Foi tão revoltante essa situação, tipo, que chato. E ter que trabalhar e lidar com aquela questão era muito delicada, mas eu amava aquele trabalho. Então, eu tinha que seguir em frente. Mas essa foi a primeira coisinha, assim, que eu tive que aprender a conviver, que não fazia parte de mim e que me machucava. Saber que uma mulher tava com esse plano pra cima de mim, sabe? E aí tá, passou algum tempo, de repente, a minha tia, irmã da minha mãe, fugiu. Ela fugiu e foi um baque pra todo mundo. Tipo, por que que ela fugiu? Pra onde ela iria? O que que estava acontecendo? Onde ela estava? E aí foi aquela loucura de procurar ela, de saber onde ela estava. E nesse time, o meu pai se transformou. O meu pai começou a ficar super preocupada com a minha tia, a ir atrás dela, a sofrer por conta do sumiço dela. Foi uma loucura. E aí a bomba explode dentro da nossa família. O meu pai, que era 16 anos casado com a minha mãe, estava apaixonado e tendo um caso com a minha tia, sabe? E foi um baque assim para todo mundo. Minha mãe ficou muito chateada, ela ficou muito revoltada, foi uma traição sem tamanho. E aí a gente descobriu onde a minha tia estava. Ela estava na casa, por incrível que pareça, da guria que me beijou. Da guria que tinha o plano diabólico contra mim. Ela tinha se escondido na casa dessa mulher porque elas tinham amizade, elas se conheciam. E o que que o meu pai fez? Meu pai largou da minha mãe, pegou a minha tia e fugiu com a minha tia para viver a vida deles. Aquilo foi a maior destruição que aconteceu, porque meu pai, ele era o meu melhor amigo e não dava para acreditar que estava acontecendo esse desmanche dentro da família com uma tia, sabe? Eu senti um peso tão grande diante daquela treta, eu me senti tão mal por tudo isso ter acontecido. E aí quando as coisas começaram a dar uma baixada na poeira, o que que acontece? A empresa termina o meu contrato e não renova comigo. E eu fiquei mais baqueada ainda de saber que o meu contrato não foi renovado e que eu tinha perdido o meu emprego, que eu estava desempregada, sabe? Foi muito constrangedor para mim tudo isso. E assim, como eu estava fazendo tratamento para engravidar, chegou nos meus exames o resultado que eu tinha SOP, que é uma infertilidade, que eu não conseguiria engravidar. Então foi outro baque muito grande para mim. Eu fiquei muito triste porque o meu sonho era ser mãe, era dar um filho pro meu marido, né, que nós íamos casar. A situação estava muito difícil. Eu tinha crises de ansiedade, eu tinha surtos e por incrível que pareça, o meu marido estava o tempo inteiro do meu lado. Ele me dava suporte, ele me dava assistência, ele me dava apoio, ele me dava colo, ele me compreendia, ele tentava aliviar a situação para mim. E nesse período, inclusive, a minha mãe veio morar com a gente,
porque meu pai tinha abandonado ela para a irmã dela, então ela também estava sofrendo e morou dentro da nossa casa, sabe? Só que nesse período em que eu descobri a infertilidade, em que eu fiquei desempregada, em que meu pai fugiu com a tia e minha mãe, ela me fazia muita pressão psicológica. Por quê? Porque eu conseguia ter contato com essa tia, sabe? Ela ainda arrumava os trabalhos para mim, os freelancers, então eu tinha contato com essa tia. E minha mãe, ela sofria por conta dessa comunicação, dessa conexão minha com a minha tia. E ela ficava pedindo para eu contar o que eu sabia da relação dos dois, como se eu soubesse, mas de fato eu não sabia de nada. Eu fui pega de surpresa tanto quanto a minha mãe, sabe? Só que aquilo tava fazendo mal para ela e tava fazendo mal para mim. Então, em meio a toda essa turbulência, eu sofria tanto que eu só sabia ficar em cima de uma cama. Eu não tinha força para levantar, eu não tinha força para fazer nada. Então foi quando meu namorado chegou em mim e me convidou para que nós mudássemos para o campo, mais para a saída da cidade, porque eu precisava de um ar puro, de um ar fresco, mudar o ambiente, sair um pouco de tudo aquilo. Então eu topei. Ele alugou uma casa mais pro campo e minha mãe ficou morando na casa que era nossa, né? Que meu avô deixou pra gente. Beleza. Lá no campo, as coisas começaram a ficar, talvez, ainda pior. A nossa relação mudou, minha com ele. Ele sempre foi um homem muito bom. Só que depois as coisas começaram a dificultar, a relação começou a se desgastar. Por quê? Porque eu estava desempregada. Eu tinha que tomar remédio porque eu não conseguia encontrar a felicidade. Ele chegava do trabalho e quando ele chegava do trabalho, ele também parecia sobrecarregado por ter que sustentar a casa, de sustentar tudo sozinho, lidar com as minhas crises, né? Era uma situação delicada. E eu lembro que ele começou a chegar tarde do serviço. Uma coisa que eu observei é que toda vez que ele chegava tarde, ele me trazia uma rosa, sabe? Mesmo que ele chegasse tarde, ele tentava me agradar de algum jeito. Só que ainda assim, aquilo pra mim era insuportável. Até que teve um dia que eu tava assim tão mal, com a cabeça tão cheia, e eu me sentia tão sozinha dentro daquele casamento, porque eu tava isolada. Eu tava no campo, eu tava longe da família, eu não tinha um emprego, eu não tinha uma vida social, ele trabalhava o dia inteiro, às vezes ele chegava tarde, eu tava com problema psicológico, eu tava surtando e eu queria muito voltar pra cidade, sabe? Tá perto das pessoas de novo, porque de fato isso me fazia bem. Então, eu liguei para um amigo meu e pediu para um amigo meu para que ele me desse uma carona e me buscasse, porque ele tinha um trabalho próximo, e me deixasse na casa do meu pai, porque eu queria conversar com meu pai. Só que ele me levou para casa da minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe não queria me liberar para ir na casa do meu pai por nada. E sinceramente, eu tava com tanta fraqueza, eu tava tão perdida emocionalmente, que eu não queria brigar com a minha mãe, relutar com ela do que eu queria ou não queria fazer. Eu só aceitei o fato de que ela não queria me autorizar ela na casa do meu pai e fiquei na casa dela. Assim, quando meu marido chegou, ele me ligou e eu contei pra ele que eu tava mal e que eu tinha ido pra casa da minha mãe. Assim que ele saiu do serviço, ele foi até a casa da minha mãe e conversou comigo. Ali ele viu que eu tava mal, que minha mãe estava cuidando de mim, e eu expliquei pra ele que eu não queria voltar pra casa. Eu não tava abandonando ele, eu não tava abandonando o nosso relacionamento. Eu só queria um pouquinho de luz, um pouquinho de paz, eu não sei, eu tava tão mal psicologicamente que de fato eu não sabia o que eu queria. Diante dessa situação, o meu pai e o meu namorado, o meu marido, eles eram muito próximos. E inclusive o meu marido, ele sentia tanta dor da relação do meu pai e da minha mãe ter acabado, porque ele tinha tanto amor e tanto carinho pelos dois, então ele sofria. Imagina eu, que sou a filha, se ele que é um genro sofria, imagina eu que sou a filha. E ele ligava muito e conversava muito com meu pai. Depois de uma conversa dessa, ele simplesmente me ligou e falou pra mim que queria terminar. Assim, sem me dar explicação. Ele falou do término, sabe? Falou que era pra eu ir buscar as minhas coisas. Eu não entendi o que aconteceu, como assim buscar as minhas coisas? Eu não queria terminar a relação, eu não queria que fosse desse jeito. E eu lembro que ele mandou entregar a penteadeira lá na casa da minha mãe, que era uma penteadeira minha, sabe? E assim, eu peguei tudo que era meu e fui até a nossa casa. Quando eu cheguei lá, porque ele juntou tudo meu, separou tudo meu e pediu pra que eu fosse buscar. Quando eu cheguei lá, eu percebi que no lixo tinha uma garrafa de vinho, o que eu achei muito estranho, porque ele tinha um problema severo no fígado, então ele não tomava nenhum tipo de álcool. Então, como que esse vinho estava lá? Então, quando ele chegou, que ele me encontrou na casa, que ele viu que eu estava ali com vinho, eu o confrontei. Comecei a questionar, comecei a perguntar, e ele não conseguiu mentir e confessou que ele estava a me trair, que realmente ele estava a me trair. Eu fiquei muito abalada, mas ele virou pra mim e falou que também sabia de tudo.
E eu fiquei tipo, sabia do quê? E aí eu deduzi que ele interpretou que aquele rapaz que me buscou na minha casa, na minha casa para me levar na minha mãe, o meu amigo, que eu tinha ficado com ele. Mas eu não fiquei com ele, sabe? Mas ele falou do beijo, ele ficou falando do beijo. Eu não tinha entendido o beijo que ele tava falando. Que beijo que ele tava falando? Só sei que ele ficou muito chateado. Eu liguei pra minha mãe, pro meu pai me buscar, porque ele confessou que tava me traindo. Meu pai chegou lá na porta. Meu pai foi conversar com ele e ele confessou pro meu pai que tava me traindo, que o melhor era que nós seguíssemos o nosso caminho. Dentro do carro, quando eu voltava pra minha casa, meu pai veio conversar comigo, né? E aí eu descobri que, na verdade, o meu pai comentou com ele, porque o meu pai pensou que ele sabia do beijo da menina. Entendeu? Por quê? Porque lembra que a minha tia ficou na casa dela quando ela fugiu? Então meu pai tinha contato com essa menina e aí essa menina deve ter comentado alguma coisa com a minha tia e o meu pai comentou com ele perguntando se esse foi o motivo do término, se tinha sido beijo. E aí o meu namorado pensou que era do cara que tinha buscado na minha casa. Só que não foi do cara da minha casa, foi da menina, sabe? Só que não foi porque eu quis. Ela tinha um plano contra mim. Então, assim, ficou muito mal interpretado. E aí foi quando eu mandei mensagem pra ele, eu pedi desculpa, eu pedi perdão pra ele, eu falei pra ele que tudo bem, eu perdoava a traição dele também, pra gente poder se perdoar, pra gente poder conversar e a gente poder resolver a nossa situação. Mas ele simplesmente não quis. Ele simplesmente não quis me ouvir, ele não quis saber, ele não quis resolver. E aquilo foi acabando comigo, sabe? Só que ele disse que ele estava abalado psicologicamente, que ele também precisava se ausentar um pouco, mas ele pediu para que eu esperasse ele, porque ele voltaria. Então ele me encheu de esperança e eu decidi esperar. Falei, não, tudo bem, eu vou esperar e assim que puder a gente vai conversar, a gente vai colocar os pingos nos is e nós vamos nos resolver. Passou um mês, ele assumiu outra mulher nas redes sociais. Cara, aquilo acabou comigo de um jeito que eu fiquei tão mal, tão abalada, sabe? Foi uma coisa que eu fiquei assim, nossa, me destruiu, de coração, me destruiu. Ele tinha começado um relacionamento com uma mulher que morava a 280 quilômetros de distância e tinha se mudado e casado com essa mulher. Assim, o amor da minha vida. A pessoa que eu mais amava. Ele não me deu a oportunidade de explicar a situação, sabe? Do que tinha acontecido. Foi uma coisa mal resolvida totalmente. Até que um dia nós tínhamos que participar de uma audiência por conta de um processo de viação, sabe? Porque detalhe, nesse período que eu estava trabalhando, lá mais no começo da relação, a gente tinha feito uma viagem internacional. Foi uma viagem maravilhosa, foi uma viagem muito agradável, né? Nós fomos para Paris, para Disneylândia, mas assim, eu estava em Paris no corpo, mas a minha cabeça estava lá em Portugal. Porque essa história que eu tô contando pra vocês aconteceu todo no meu país, Portugal. Então, assim, eu tava lá, mas eu não tava, sabe? Então, era uma relação gostosa, era uma relação saudável. Inclusive, quando eu voltei de Paris, ele tinha comprado as passagens pra gente poder ir no outono pra um outro lugar. E a gente até foi pra essa viagem também. Só que, assim, meio que ele ignorou todos esses processos, todas as nossas viagens, todos os nossos sonhos. Ele simplesmente ignorou a situação, sabe? Por mais que a gente tinha coisas bonitas a viver, eu fiquei muito mal com tudo aquilo. E quando eu encontrei ele lá na audiência, por conta dessas coisas de viação de viagem que a gente fazia, eu lembro que assim, ele parecia mais velho, mas ao mesmo tempo ele estava muito bonito. E reacendeu tudo aquilo que eu sentia por ele. Eu fiquei tão assim, que eu não esperei nem a audiência acabar. É óbvio que eu queria ir lá conversar com ele, sabe? Saber como é que ele tava, porque ele foi sozinho, ele não foi com a esposa dele. Então eu vi uma oportunidade de me aproximar e tentar pelo menos conversar com ele sobre o que aconteceu. Mas eu não tive coragem, eu não tive forças. Eu acabei saindo da audiência antes e voltando pra casa. Eu cheguei em casa, eu tava tão abatida, eu tava tão abalada, sabe? Eu chorava. E foi quando meu pai conversou com ele, ligou pra ele e falou que a gente precisava de conversar, pelo menos para resolver e finalizar esse ciclo com dignidade. Mas ele respondeu apenas que ia pensar. E nessa, ele acabou não fazendo. Sempre quis mandar mensagem para ele, mas mesmo ao mesmo tempo eu penso que ele vai me ignorar, porque ele não quer saber, ele não quer ouvir, ele não quer resolver, sabe? O negócio é que ficou mal resolvido dentro de mim e isso me perseguiu e às vezes me persegue. O fato dele ter
criado uma outra história, uma outra vida e me deixado com aquele sentimento e com aquele pensamento de que eu o traí com o meu amigo, de que eu o traí com a mulher do meu trabalho, de que eu que o abandonei porque eu que saí de casa, sabe? Sendo que não foi isso, eu só estava muito mal psicologicamente e precisava da ajuda da minha mãe. Enfim, penso sim às vezes em mandar mensagem só para resolver e não para voltar. Eu não tenho vontade de voltar com ele mais, mas também não gostaria que ficasse aquele sentimento de que eu fui a errada, de que eu fui a culpada, de que eu não valorizei a relação, de que eu aprontei, de que eu não fui fiel, de que eu não fui leal, quando no fundo, eu só estava perdida psicologicamente. Mas agora eu penso, será que vale a pena também mexer em história do passado? Será que se eu mandar mensagem ou algo do tipo, isso não pode vir à tona todas as nossas dores e acabar piorando a nossa situação? Bem, eu não sei. Eu só sei que um dos sentimentos que mais dói é se sentir culpada por algo que você não fez e carregar essa culpa como se você realmente fosse errada. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, que situação. Quando a gente tem um mal resolvido, dói tanto, né? Eu falo por experiência própria. Às vezes eu queria falar alguma coisa pra alguém, resolver um mal entendido, mas não tem como eu mandar mensagem, eu ir atrás, eu tentar resolver. E o medo da pessoa me ignorar, da pessoa não acreditar, dela me julgar, dela não querer ouvir, né? São muitas questões que tem aí. Mas uma coisa que eu percebi diante de toda essa história é que vocês não se resolveram. E o fato de vocês não se resolverem como dois adultos fica um buraco, né? Mas o conselho que eu te dou é que nem sempre você precisa falar para o outro aquilo que você sente. Basta talvez umas sessões de terapia e você conseguir falar para você mesma, entender que você não tem culpa, de que você não tá errada, de que você deu o seu melhor, de que você amou o máximo que você pôde, que ele foi o grande amor da sua vida, mesmo que você case com outra pessoa, e conseguir estruturar o seu emocional para você lidar com suas próximas relações, porque isso pode deixar um buraco, e aí quando o outro homem se aproximar de você, em vez dele ficar do seu lado, ele vai acabar caindo nesse buraco também, e você acabar puxando a sua relação para um lugar que você sabota, sabe? E aí você não consegue projetar o seu futuro, você não consegue imaginar mais outro casamento, você não consegue imaginar um filho. Uma coisa que ela disse, inclusive, é que ele postou que ele ia ser pai e ela pensou que isso ia fazer mal para ela, mas não. Pela primeira vez ela sentiu essa felicidade, desejou com que ele fosse feliz. Não doeu tanto nela assim, mas o fato é o mal resolvido, né? O mal resolvido corrói a mente da gente, o mal resolvido destrói os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. O mal resolvido da sede de deixar tudo esclarecido para não ficar nada fora da linha. Mas a vida não funciona nessa ordem, infelizmente. E tem coisas que tá totalmente fora do nosso controle. Nitidamente, quando ele separou e tocou a vida dele, ele fez a escolha dele. E se ele fez a escolha dele, ele que arque com as consequências disso. Você sabe o que é melhor para você. E às vezes pode ter acontecido por um bem muito maior, que você só vai entender, talvez, lá na frente e com a ajuda de um profissional. Bom, eu espero do fundo do meu coração que você se cure, que você encontre a melhor versão de si mesma dentro de você, que você procure uma ajuda psicológica, tá? Porque profissionais são muito bons, estão aí para ajudar nesse despertar, vai te fazer perguntas que estão dentro de você, as respostas, e que você seja muito feliz, tá bom? Se você também já passou por alguma história assim, ficou um mal resolvido gigantesco, uma confusão que você não conseguiu se explicar, que até hoje você carrega dentro de você e fala, poxa, queria tanto também explicar pra fulano tal coisa, mas eu não fiz. Me manda sua história pra gente poder contar aqui no canal, no storiescanaldepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.